Quando a alma adoece. O nosso podcast de hoje vai tratar dessa temática, quando a alma adoece. E para nossa alegria, nós estamos aqui hoje com o Tiago Magela Ramos, ele que é da cidade de Divinópolis, divulgador da doutrina espírita há mais de 20 anos e grande companheiro e amigo de todas as pessoas que querem saber um pouco do espiritismo. Fabiano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Luiz Cláudio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Que satisfação ter você aqui conosco. O Tiago também é palestrante espírita. Toda vez que ele fala, nosso coração parece que quer transbordar de alegria, né, Luiz Cláudio? E hoje não vai ser diferente, porque hoje ele vai nos trazer aqui esse tema que eu acho que todo mundo vai ficar assim, extasiado, porque é uma coisa que nós todos temos, né? Exatamente. O adoecimento da alma, né? Quando a alma adoece. Meu querido Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos, né? E aí que nos acompanham. A generosidade é a sua, né, Fabiano? Essa fala de boas-vindas. Agradeço demais o acolhimento de vocês e espero que a gente possa aí conversar um pouquinho, trocar algumas ideias e trazer um pouquinho de luz, né, daquilo que o Espiritismo às vezes tem para nos acalentar sobre esse tema de quando a alma adoece. Isso. Obrigado pelo convite. É uma satisfação. Então vamos começar. Quando a alma adoece é o nosso tema, né? Então, para a gente iniciar, o que é alma? Vamos colocar aí para o pessoal que está nos ouvindo, está nos vendo. O que é alma? Uma pergunta simples para começar, Sim, né? Simplesinho. Uma pergunta leve. Luiz, não existe uma conceituação específica, né, do que significa alma. Até porque ao longo da história e ao longo das culturas, ela também foi recebendo algumas definições diferentes, né? Hoje a gente pode tentar resumir, eu não vou falar de todas elas para não ficar cansativo, mas a gente pode resumir 3 tipos de conceitos de alma, né, que existe. Mas eu gosto de ter uma explicação que é muito fácil da gente entender do que é alma, né? Então, quando me perguntam assim, o que é alma? E aí, principalmente, às vezes, uma pessoa que gosta, né, da parte acadêmica, da parte científica, que gosta de tentar ficar no terra-terra do que a gente conhece. Sim. E aí, a explicação que eu tenho para alma, uma delas, né, é a explicação que hoje, por exemplo, na ciência a gente tem para a espiritualidade, por exemplo, né? Se alguém me pergunta assim, o que é alma? É onde estão todos os valores que a gente não pode pegar e tocar. Pronto. Então, se você me perguntar assim, onde é que está o amor? Me mostra o amor. Onde é que está? Não tem como eu te mostrar. Sim. Não é tangível. Não é tangível. Se alguém perguntar para você assim, o que é a fé? Cadê a fé? Me mostra a fé. Tira do bolso aí, não tem jeito. Se alguém perguntar para você assim, o que é a generosidade? Não tem jeito. Sim. São coisas que são etéreas, que a gente sabe que existe, todos nós sabemos que existe, mas não tem como a gente tocar. E onde que elas ficam? É como o vento. Você não toca, o vento sabe que ele existe. Exatamente. É a mesma coisa. É abstração. É a mesma coisa. E se elas existem, elas têm que estar em algum lugar. E onde que é a casa desses valores, né, ético-morais? Na alma, né? Então a alma, ela basicamente, e aí respondendo, também trazendo um pouquinho do que o Espiritismo nos fala dessa alma, né? Essa alma, ela é esse local onde estão os valores ético-morais, né, daquela parte nossa que a gente não pode tocar, e principalmente quando ela está unida ao corpo físico, né? Então, se eu pego esses valores, quando ele está unido ao corpo físico, eu posso chamar isso de alma, né? Porque o Espiritismo faz essa diferenciação. Sim. Quando esses valores não estão no corpo físico, eles não estão encarnados, aí eu vou chamar ele de espírito, né? Mas se ele está encarnado, eu chamo ele de alma. É a única diferenciação. Seria o espírito encarnado. Exatamente. Com os seus valores morais, suas virtudes e também Sim. suas mazelas, né? Também. Suas mazelas. Mas então, Tiago, e essa alma, nosso tema de hoje é quando a alma adoece, né? Como que essa alma pode adoecer? Nosso tema, né? Como que ela pode adoecer? Por que a alma adoece? Fabiano, essa é uma ótima pergunta, sim, porque e também muito simples a gente entender, né? Também não tem muita dificuldade de entender nisso, não. Se a alma é o local
onde estão esses valores ético-morais, porque existem algumas leis que estão internalizadas dentro do ser humano que a gente não está escrito em lugar nenhum. E a gente fala assim, mas se ela não está escrita em lugar nenhum, onde que ela está? A gente pode falar que é na consciência, a gente pode falar que é na mente, a gente pode falar que é no psiquismo, mas são todos nomes que a gente também não sabe muita coisa o que é. Eu costumo brincar isso, né? Eu sou da área da saúde mental, eu costumo brincar e falar assim, se você quiser colocar um psiquiatra apertado mesmo, vira pra ele e fala assim, o que é psiquismo? É a matéria de estudo dele, ele estuda isso, mas se você perguntar assim, me fala o que é psiquismo, ele vai ter dificuldade para te explicar. Porque são coisas que a gente lida, trabalha todos os dias, mas a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. Então a gente vai usando esses nomes, né? Mente, psiquismo, alma, né? Psique, que é a mesma coisa de... Aí você vê, psique, do grego, é alma, né? Se você for pegar a origem da palavra psique, o significado dela é alma. Só pra gente entender a dificuldade que a gente tem de conceituar isso. Mas então, um desses nomes é consciência. Então, esses valores, querendo ou não, eles estão nesse lugar que é etéreo, que eu não toco, que eu posso chamar de consciência. Né? E essa consciência, o interessante dela, assim, que e uma coisa que o Espiritismo nos traz bem bacana, é que ele fala assim, as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, se você pega ali um salário que está dentro do envelope, caído no chão, e tem o nome da pessoa lá, que perdeu aquele salário, você pega aquele envelope, lê o nome dela, e você dá uma olhada para um lado e para o outro, para ver se não tem ninguém te olhando, e põe no bolso, e leva. Você sabe que tá errado. Você sabe que tá errado. Você tem a consciência. A sua consciência te fala que tá errado. Só Então, que tem um detalhe, se essa pessoa leva e ela arrepende e ela não refaz isso aí, começa a adoecer a sua alma. chegou no ponto que eu queria. Chegou no ponto que eu queria. É isso. É isso. Exatamente. Porque a consciência, Luiz, Vai te cobrar. vai te cobrar. E ela vai adoecer sua alma se você não der os pulos. Porque existe uma questão que é interessante, assim, a gente não para pra pensar, porque isso é muito instintivo. É uma coisa que a gente vai vivendo e vai acontecendo, a gente não para pra pensar. Mas existe uma questão que é interessante, Luiz. Quando você faz algo que concorda com os valores ético-morais que estão na sua consciência, Tá tranquilo. você fica bem. Você não adoece. Sensação de agradabilidade. Você saiu da academia. Isso. Dá a Você sensação saiu, de... sensação de você você saiu- saindo da academia. Dá um Tranquilo. bem-estar. Cara, você Caso pega contrário, lá. caso contrário, é como se você não fosse na academia. É a mesma coisa. Você pegou o envelope. Olha aqui. Você pegou o envelope. Você tá passando dificuldade na sua casa. Só seus filhos tá passando fome. Mas você pegou o envelope. Você leu o nome. Você procurou a pessoa nas redes sociais. Você achou ela. Você foi lá e devolveu. Bem-estar. A pessoa vai voltar pra casa assim, sensação de dever cumprido. Dever cumprido. Consciência tranquila. Todas essas coisas que a gente faz. E a alma vai ser um reflexo das suas atitudes. Exatamente. Ela vai refletir ali Exatamente. tudo que Então, você está resumindo, a fazendo. gente podia falar Exatamente. que é uma desarmonia moral. Uma desarmonia, tipo... Isso é a consequência. Isso. Ou mental. Eu não diria só normal, Fabiano. moral. Desculpa, Moral. eu não diria só moral, Fabiano, porque Mental. porque Né? aí o mental ele já engloba mais, Sim. né? A parte moral, a parte ética, porque se a gente for ficar fixado nessas coisas A de palavra, emocional também tá tudo junto, né? Tá tudo junto. junto. E aí quando eu faço alguma coisa então que tá em desacordo com esses valores, a minha consciência me cobra. E essa cobrança da consciência é como se eu entrasse em desarmonia comigo mesmo. E o espírito que entra em desarmonia com ele mesmo, ele não tem paz, ele não descansa. Ele põe a cabecinha no travesseiro, o travesseiro vai conversar com ele à noite, no silêncio da Começa os noite. processos da enfermidade. Autopunição, autocobrança, entende? E aí essa autocobrança principalmente, e uma coisinha que é do qual é calcado toda a nossa religião judaico-cristã, por exemplo, e que eu concordo, que é uma coisinha que tem dentro de nós que chama culpa. E aí você acionou um processo de culpa interno, se você não for para reparação, que é o mais indicado, Sim. né? Você vai adoecer. Aí não tem escapatória. Exatamente isso aí. É quando ela adoece. É quando você não faz a reparação. Mas você só vai fazer a reparação se a sua consciência te acionar. Exatamente. Se ela não te Se acionar, apresentar tá aqui. tudo bem para você, sua alma não vai adoecer, porque para você tá tudo bem. Isso. Não tô fazendo nada de errado. É o processo da Ela, culpa ela mesmo. erra no meu conceito, Uhum. certo? Sim.
houve o erro no meu conceito. Mas às vezes no conceito dela tá tudo certo. Tá tudo certo. Às Que vezes isso no aí conceito chama? tá tudo certo. Evolução espiritual. Exatamente. Diferente. Exatamente. Porque existem processos que a gente tenta adormecer a nossa alma. Para não saber que tá errado. Então tem mecanismos que a gente tenta fazer para adormecer a alma mesmo. E aí aqui, enquanto a gente tá aqui, o que a gente faz para adormecer a alma? A gente vai para o meio social, externo. Então eu vou para alimentação em excesso. Eu vou para o uso de substância Seria psicoativa. uma máscara social. Não deixa de ser, né? Não é? Uma fuga. você assume uma pessoa, se você for usar a linguagem junguiana, né? Você assume uma persona Sim. do qual você precisa dela para tentar viver em paz com a sua consciência. Só que tá lá. Fica lá lá no finalzinho tá lá te cutucando. A hora que você bate a cabeça no travesseiro. Ele vai voltar. Nossa. Mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, e é claro que isso não é regra, e o espiritismo ele não coloca regra nessas questões, porque não existe nada que é 880, né? Mas uma das coisas que acontece, por exemplo, com uma pessoa que a gente chama, né? Hoje o pessoal não usa muito mais o termo psicopata, sociopata, né? Transtorno de personalidade antissocial, né? Que é utilizado. Então, uma das coisas que a pessoa com transtorno de personalidade antissocial fez com ela mesma foi esse adormecimento da consciência, de não querer. Ela tem que causar um descolamento do sentimento, ela tem que causar um descolamento da emoção para ela viver bem. E aí é um processo que vai se acumulando ao longo das existências. E isso pode virar crônico. Isso cronifica. E aí quando cronifica, porque não houve reparação. Primeiro, não houve processo de reflexão para saber que eu estava errado, e aí ter um processo que é crucial, que é o arrependimento. E se não houve o arrependimento, é porque eu acho que tá tudo certo. Muito bem. E aí vai cronificar. Porque se eu faço auto-reflexão, momento- arrependo, reparo. Em algum momento, talvez aquilo venha à tona Uhum. e já se passaram tantos anos ou existências Sim. que aquilo já cronificou. Sim. Porque a alma adoece é desse processo, é do processo dela não estar fazendo aquilo que a consciência dela fala que é o certo. Eu costumo brincar e falar que ansiedade, né? A ansiedade, você pega a Joana de Ângeles, que é uma mentora, né? Um espírito aí que guiava, né? E guia ainda, né? O Divaldo Franco. E aí ela... Ainda guia, né? Ainda guia. Divaldo Franco, então ela dizia que tanto depressão quanto ansiedade são doenças da alma. Então ela coloca isso de uma forma muito tranquila. Certo. Depressão e ansiedade são doenças da alma. E aí eu costumo dizer que principalmente a ansiedade, ela surge quando o espírito está vivendo a sua existência e ele sabe que o tempo dele está acabando e ele não fez aquilo que ele saiu do mundo espiritual para fazer. Ele quer fazer tudo. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí vai virando uma angústia e uma ansiedade. Porque todos nós sabemos do plano que a gente faz ao sair do mundo espiritual para cá. Todos nós temos um plano. E a gente não lembra. E a gente não lembra, mas ele é interno. Sim. A minha consciência me guia nisso, Luiz. E A minha consciência me guia para falar se eu tô fazendo o que eu planejei ou se eu não tô fazendo o que eu planejei. E quanto mais eu saio fora da minha rota, quanto mais eu saio fora daquilo que eu planejei para mim mesmo, mais eu vou ficando inquieto internamente, porque eu sei que o tempo tá passando e eu não tô fazendo o que eu tinha que fazer. E às vezes, E mesmo é- sem a gente saber, parece que tem alguma coisa que nos impulsiona a alguma coisa, né? A gente fica com aquela. Gente, tem alguma coisa que eu tenho que fazer. então, essa é uma inquietude. Inquietude. Essa inquietude que a gente não sabe o porquê, a espiritualidade nos ajuda a nos reequilibrar. Nos dá o livre-arbítrio. Sim. Olha, você pode reequilibrar dessa forma. Sim. Mas dependendo do nosso desequilíbrio momentâneo, né? O que já enfermizou, né? A alma, se ela já está no aspecto mais crônico, realmente é complicado. Compreende? Está desequilibrado. Aquela inquietude está tamanha que eu não consigo voltar ao status quo. Você já falou sobre isso. Sim. É porque acaba que se torna um hábito. Isso. Acaba que se torna um ciclo vicioso onde eu gosto de ficar, porque a gente se acomoda com tudo, né? O que o ser humano gosta é de se acomodar. A gente se acomoda com coisa boa e se acomoda com coisa ruim também, né? E aí, então, essa acomodação vira um ciclo vicioso de pensamento que para eu sair dele, eu vou ter que ter um esforço maior.
É um movimento de inércia. Eu estou numa inércia tão grande que eu preciso de um impacto maior para poder me tirar daquele movimento. E aí, quanto mais eu deixo cronificar isso dentro de mim, mais. E é claro que é mais difícil, mas nunca é impossível. Tanto que quando você fala do livre-arbítrio, né, é uma das coisas mais maravilhosas que Deus ofereceu para o espírito, é a capacidade dele ter o livre-arbítrio, né, de poder decidir sobre a própria existência dele. Porque Deus sabe que você pode decidir ficar longe dele o tempo que você quiser. Um dia. Um dia você vai voltar. Por que você volta? Cansaço, sofrimento. Ah, mas isso era uma coisa que Dor. eu ia te falar agora. Já adiantei. Entrando aí. Olha só, ele é bom mesmo. Li seus pensamentos. Deu. Eu ia te falar isso, por exemplo. Quais são as causas do adoecimento do espírito? Do espírito. Porque por tudo que nós falamos aqui, né, Luiz Cláudio? A alma sou eu encarnado, vamos dizer dessa forma, e o espírito é um espírito livre fora do corpo. Sim. Por tudo que nós estamos falando aqui, eu adoeço o espírito. Acredita que mesmo eu estando fora do invólucro carnal, essas doenças devem continuar. Essas doenças, né, igual a gente deve continuar com a gente. Essas doenças psíquicas, né, que a gente tem. Sim. Aí entra no que você ia falar agora. Sim. Quais são as causas desse adoecimento do espírito? Daquele que eu levo comigo para a eternidade, vamos dizer assim, né? Mas não que a gente sabe que a gente vai um dia procurar Deus, né? Que é o que você estava me falando. Sim. Acho que seria interessante, né? Porque com certeza eu levo alguma coisa comigo pro além-túmulo, vamos dizer assim. Sim, Não era isso que sim. você ia falar? Sim. Fabiano, é interessante a gente entender o seguinte. Toda doença do corpo, ela quer passar algum recado. Toda doença do corpo. Independente se é uma unha encravada, independente se é pelo aqui que inflamou, ou se você tá com um processo de câncer, uma pancreatite. Vai passar um recado. Toda doença é para passar uma informação. É para Legal, passar um gente. recado. E aí, nunca é igual de uma pessoa para outra. Então você passou por um processo de uma infecção urinária, né? E para você ela tem um recado. Para mim, que tive também uma infecção urinária, vai ter outro recado. Pode ser somente o beba mais água? Pode. Sem problema nenhum. É um Mas recado. já é um recado. Cuide do seu corpo, cuide de você, se hidrate. Já é um recado. E esse recado, ele nunca é apenas voltado para o corpo físico. Essa que é a questão. Porque vamos pegar esse exemplo, você tem uma infecção urinária, tá? O recado é, beba mais água, cuide-se mais de você, né? Do seu corpo, se hidrate mais. O recado espiritual é, você precisa cuidar mais de você mesmo. E não só do corpo. Você mesmo enquanto alma, enquanto espírito, né? Então você é uma pessoa que se cuida, se alimenta, se higieniza, porque esses cuidados que são externos, eles refletem, na verdade, um cuidado interno. Né? O cuidado externo reflete um cuidado E interno. a gente consegue fazer a leitura do corpo. Exatamente. Então, é preciso o corpo físico, que é tangível, dar o recado para o espírito. Dá o recado. Dá o recado que o espírito quer dar. Essa E doença, aí o espírito quer dar para o seu a espírito. manifestação física, na verdade, seria um recado do espírito, da alma. Sim, sim, sim. Porque esse processo de adoecimento, ele nunca. A doença, ela nunca é a causa de alguma coisa, ela sempre é o efeito de alguma coisa. Ela sempre é o efeito de alguma coisa. E aí cabe ao espírito, cabe ao ser, olhar para dentro de si e tentar entender. Porque nunca é só um tropeço genético, entende? Nunca é ao acaso. Tem uma convidada nossa aqui que ela falou algo semelhante, que ela falou que quando é no espírito é enfermidade. Quando ela se manifesta no físico, é doença. Né? No sentido que às vezes você vai no médico Sim. e você faz todo tipo de exame e não descobre A doença. A doença. Mas a enfermidade enfermidade, A enfermidade tá lá. a enfermidade Boa, tá não, lá. é uma boa diferenciação. Eu gosto dessa diferenciação, mas eu gosto de uma outra também. A Joana de Ângeles que faz ela. E eu gosto dela porque tá mais voltado para a saúde mental. Então, por exemplo, a Joana de Ângeles chama a ansiedade, a doença, e a depressão de doença da alma. Por que ela chama de doença da alma? E aí tem uma explicação aqui que é uma explicação bacana. Assim. Porque o que é um transtorno mental? Por que transtorno mental chama transtorno mental e não doença mental?
Primeiro ponto. Então, por que que o cara tem uma depressão? A gente chama de transtorno mental. Não é doença mental. Por quê? Qual que é a diferença? A diferença é que doença, eu tenho já todo um agente etiológico, todo um processo epidemiológico bem definido. Sim. Então eu tenho que ter um agente etiológico. Então, tuberculose, eu sei que o bacilo de Koch, que faz ali no pulmão, que leva a tosse. E sai no exame físico. Exatamente. Então, a doença, eu tenho que ter um processo já epidemiológico bem definido. É quase que tangível. Transtorno mental eu não tenho Não isso. tem. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Até hoje, nós não temos causa biológica para nenhum transtorno mental. Nenhum. Você pode falar o que você quiser. Biológica. É. Você pode falar de depressão, a TDAH, a autismo, a esquizofrenia. Nós não temos explicação biológica para nenhum tipo de transtorno mental. Dos motivos que levou a gente a diferenciar transtorno de doença foi por causa disso. Então, beleza. Eu não chamo de doença mental, mas eu chamo de transtorno mental. Por quê? Porque não tem causa definida. Só que aí a Joana Dianzi fala assim, doença mental. Por que que ela fala, aliás, doença da alma. Por que que ela fala doença da alma? Porque na análise epidemiológica do espírito, a doença está calcada na alma. Então eu posso chamar de doença. Porque eu tenho agente etiológico. E é exatamente essa grande dificuldade que os peritos judiciais encontram em não detectar a incapacidade laboral de um trabalhador, por exemplo, com depressão. Mesma coisa. Ele não consegue, porque isso é frescura, É, isso aí é infelizmente. não sei o quê. E aí afasta a pessoa por 2, 3 meses, por exemplo, e tá jóia. Atestando que daqui a 2, 3 meses, já tá aquela pronta, doença tá bem. bem. Aham. Agora, se ela é tangível, se o exame está mostrando, não, aqui tem um câncer, aqui tem isso, aquilo, não, isso aqui A conversa eu tô muda. vendo. A conversa tô vendo. muda. E é por isso, assim, a atenção que a gente tem que ter para os nossos processos de adoecimento da nossa alma. Justamente por causa disso, porque eles não são tangíveis, né? E aí, sou eu, enquanto ser, o único que sou, é que tenho que fazer essa análise de como que eu estou. Então, às vezes uma tristeza que começa a me pegar aqui, às vezes uma coisinha ali que me gerava um prazer, um autoconhecimento. Eu estou mudando. Um autoconhecimento. Isso é Thiago, importante. Deixa eu quebrar a banca aqui um pouquinho falando o seguinte. Você como enfermeiro, o seu dia a dia deve ser... Você trabalha mais na área, na parte administrativa, né? Isso. Mas você já teve um período da sua vida trabalhando como enfermeiro mesmo? Assistencial. Assistencial, né? É o que eu gosto. É o que você gosta. Então acho que a pergunta vai caber. Você conseguia detectar o que você está falando no seu dia a dia? Essa é uma ótima pergunta. Eu respondo Não estava ela. combinado, né? Não, sem nada. Eu respondo ela, Luiz, citando algumas pessoas, por exemplo. Você pega Jorge Andréa. Jorge Andréa é um psiquiatra espírita, né, que teve uma contribuição enorme dentro do espiritismo. O Jorge Andréa fala que uma das maiores dificuldades que você tem é diferenciar. Diferenciar aquilo que é transtorno mental, aquilo que é doença da alma, Sim. aquilo que é mediunidade, aquilo que é obsessão. O Jorge Andréa, ele faz uma fala aqui nesse sentido, que ele fala assim, uma das coisas mais difíceis que tem para um psiquiatra ou para um espírita identificar é aquilo que a pessoa está passando, se ela tem um transtorno mental ou se é uma obsessão, por exemplo. Porque é muito difícil da gente fazer esse tipo de avaliação. Tem parâmetros? Tem. E aí eu cito o Alexander Moreira Almeida, né, que é um psiquiatra também de Juiz de Fora, e ele tem alguns artigos bacanas nessa área. E ele tem um artigo que, eu não vou lembrar o nome, mas o pessoal joga no Google aí, o pessoal vai achar fácil. Né? Que ele é diagnóstico diferencial entre psicose, transtornos mentais e mediunidade. Algo nesse sentido. Se jogar isso no Google com Alexander Moreira Almeida, você vai achar o artigo. E aí, ele dá pra gente alguns parâmetros pra gente tentar diferenciar isso. Parâmetros. Então, por exemplo, ele fala o seguinte, uma pessoa tá passando por uma situação de tá vendo alguma coisa, tá ouvindo alguma coisa, né? Eu tenho que analisar o seguinte, tem sofrimento? Tem perda social com isso? Ela consegue controlar o fenômeno? Ela não consegue controlar o fenômeno? Ela consegue ter uma ascendência sobre aquilo que está acontecendo ou não consegue? Acontece a revelia dela? Está causando esses prejuízos sociais para ela? Se for, a chance de ser... que aquilo vai acontecer. Exatamente. A chance de ser talvez um adoecimento mesmo mental, um sofrimento, um transtorno mental
não só um transtorno, mas algo que está causando um sofrimento, que ela vai precisar de uma ajuda externa, é muito grande. Precisa da ajuda, às vezes, de um psicólogo, precisa da ajuda de um psiquiatra, né? Porque às vezes Então a vai ser pessoa muito acha grande. que tá bem. Porque às vezes a pessoa acha que tá bem. Agora, se ela tem um controle sobre isso, a chance, às vezes, de ser uma questão espiritual é muito grande. Então, na minha prática diária, o que a gente tentava avaliar? Tem sofrimento e prejuízo social para aquela pessoa? Ela vai precisar de um acompanhamento. Né? Ela vai precisar aqui da parte dos profissionais da saúde mental. Ela já consegue minimamente ter um controle sobre isso, do que está acontecendo? A gente vai levar para outra explicação agora. A gente vai tentar achar outras explicações porque ela tem um controle sobre aquilo. Entendeu? Então, basicamente, é essa diferenciação. Não é fácil de fazer. Muitas vezes você tem que estar com a pessoa muito tempo ali, um acompanhamento para poder perceber. Tiago, dentro desse raciocínio seu, na sua opinião, como espírita, o espiritismo, a doutrina espírita, consegue ajudar nessa humanização que você acabou de citar? Porque isso aí não tem como se tratar 2 mais 2, separa isso. Uhum. Porque acaba que você se joga no processo, Sim. né, de tratamento ali. A doutrina espírita te ajuda a humanizar isso? Eu respondo falando comigo mesmo, né? O que ela fez comigo mesmo. Então, Essa pergunta é fácil, viu? essa pergunta é fácil, demais da conta, demais da conta. Essa não tem Essa- muita dificuldade. Pois né? mas tem eu acho que tem um pontinho aí bem delicado, assim, porque uma coisa é o que ela pode fazer comigo. Uma coisa é eu querer que ela faça isso com outra pessoa. Sim, E muitas vezes a gente quer impor pro outro algumas coisas que pra ele Mas não é dá. isso. Quando a pessoa É onde quer eu- que ela faça por mim, eu mesmo Exatamente, quero. por mim mesmo. Não, é aquela É isso piada, que eu né, quero saber. do rapazinho ajudando a velhinha com deficiência visual pra atravessar a rua. Né? Eu não queria, mas ele, não, eu tenho que ajudar alguém. Pega lá e leva. Vamos atravessar. Vamos atravessar assim mesmo. Então, ou seja, é a mesma coisa, Luiz. Como é que eu respondo isso? Cada um tem a sua demanda, cada um sabe onde a vida lhe toca, né? Então, se você for perguntar pra mim, se não fosse o espiritismo, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Porque para mim foi o que salvou. Nossa, teve alguma coisa aqui que me fez encaixar todas as angústias e dúvidas que eu tinha sobre a vida. Ponto. Essa é a explicação que o espiritismo tem para mim. Encaixou algo que me explicou tudo aquilo que me inquietava. E aí me trouxe uma paz interna. E aí acabou. Você chega em casa, você tá em casa. É o grande encontro do queijo com a goiabada, quando você está num Isso. trabalho. Que Café com pão de queijo. Que você Café precisa com do pão de recurso queijo. financeiro e você faz com extrema satisfação e alegria. Exatamente. É o queijo com a Que nos goiabada. esclarece, né? Sim, Nos sim. esclarece. E é claro, assim, é claro que a gente quer que a maior parte das pessoas também tenham essa mesma sensação de satisfação, às né? vezes Isso a gente no início quer A gente fica até empolgado. empolgar demais. A fase, né? As fases do as espírito. fases. A primeira fase ainda, a gente quer converter o mundo, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que passa, né? Ainda bem que passa. Porque a fase da maturidade é essa, de entender que cada um tem que ser feliz e estar bem no local que está. Né? E o Espiritismo ensina muito isso pra gente. Então, se você tá bem no catolicismo, fica no catolicismo. Se você tá bem no faz protestantismo, fica no protestantismo. Se você tá bem no ateísmo, O Raul fica no Teixeira fala ateísmo. muito isso. O Raul Teixeira gosta de falar muito isso. Ah, Ele fala dessa forma. Ah, mas eu gosto de alegria, eu gosto de pular, então vai, meu filho. vai fazer o quê? Vai lá que você tá feliz, né? Não Exatamente. tem problema. Vamos lá, o negócio é esse. Você tem que estar bem onde você se sente bem. Onde se sente bem, exatamente. E pra mim, o Espiritismo foi essa volta pra casa, né? Do aconchego. Ó, eu gostei. Volta para cá. Volta Pra pra cá. Reencontra, né, com Reencontro. os compromissos. Exatamente. Os acordos espirituais vão se manifestando É. e vão, assim, curando a nossa alma. Sim. Curar a alma seria essa revisão de atitudes, né? Porque aí você chegou no ponto, assim. Eu Uma acho busca que do conhecimento. isso. né? Eu acho assim, uma alma curada, né? Se a gente for falar nesse sentido, é uma alma que encontrou o seu lugar no mundo. Não necessariamente é uma pessoa que não tenha doença física. Que ela pode ter a doença física, mas tá bem internamente. Entende? É uma alma que tá curada. Então ela pode estar com o corpo na cama. Uma pessoa teve uma hipóxia aí no parto.
Às vezes tem uma deficiência, vai ficar o resto da existência dela numa cama, atrofiada porque não mexe. E às vezes a alma dela tá curada. Sim. E ela tá passando por esse processo, mas ela tá É um bem. processo que Internamente ela tá bem. por ela, mas a alma tá tranquila. Exatamente. Porque é isso, a alma curada é eu alinhar o meu desejo com o desejo de Deus. Isso é alma curada. Agora, você ter essa consciência, né, como espírita, você ter essa consciência é muito gratificante. Por exemplo, nossa casa espírita aqui, não vou falar o nome, mas uma determinada pessoa chegou aqui com vários tipos de transtornos, inclusive com forte ideação suicida, já tentou, etc. Toda cheia de muitos conflitos. E aos poucos, assistindo as palestras, participando dos cursos. Hoje, Sim, sei. né, hoje ela Verdade. ela mudou. Outra Ela mudou completamente. Bacana. Até mais bonita. Mas fica mesmo. Ela tá mais Sabe? bonita e chama a gente de bonito também. E outra, aí Eu acho ela bom. realmente, Eu adoro tá realmente, Até eu gostaria. dentro do que você falou aí, ela conseguiu a cura do corpo, da alma dela. Ela conseguiu isso. Hoje ela tá fazendo pequenos serviços dentro da nossa casa espírita. Que bacana, que bacana. Com alegria. O dia que não vem, sim. sabe? Então é bacana quando você vê a transformação, quando você presencia a transformação, que cai exatamente quando a alma adoece, em algum momento. Sim. Por que ela adoece? Aí tem toda esse Cada um contexto tem o que seu nós já processo. falamos aqui. E quando você vê resultados, mesmo que pequenos, quando a gente começou a ver resultados pequenos, é muito gratificante. Hoje você vendo assim resultados bacanas, você, puxa vida, estamos no caminho certo. Já dá para uma pergunta. Isso. Já dá uma pergunta, assim. Você acha, assim, que... Ele já respondeu. Ele já respondeu. Mas, assim, a prática do bem, o amor, a fé, né? Você acha que são materiais, vamos dizer assim, para esse processo de cura? Você acha que ajuda muito o amor, a fé? A prática do bem, né? O trabalho. O trabalho trabalho. no bem, o trabalho para o próximo, é um bom agente para o processo de cura da alma? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. E, assim, a resposta é muito óbvia, né? Assim, mas no sentido que é bacana isso, Fabiano, porque hoje a gente tem evidências científicas disso. Ó. Não é só achismo. Não é só papo de religioso, né? Que sim. caixinha, que não, tem que fazer caridade. Só que a gente não entende às vezes por quê. E por quê? Porque o Kant tem uma frase que ele diz assim: quando um cai, a humanidade inteira cai com ele. E aí a gente pode fazer o inverso. Quando um se levanta, a humanidade inteira se levanta com ele. Porque eu ajudando o meu próximo, na verdade, internamente eu sei que eu tô ajudando a mim mesmo, cara. Porque a gente tá tudo no mesmo barco. Você entende? A gente tá tudo no mesmo barco. Então, ajudar a erguer alguém, ou ajudar. Ainda melhor dizendo, eu ajudar alguém a se erguer. Porque eu não ergo ninguém. Mas eu ajudar uma pessoa a se erguer, é eu ajudar a mim mesmo. É como se fosse uma reparação da minha condição humana. Você tá entendendo? Sim. Então, eu ajudar um ser humano é eu me reparando enquanto ser humano. E aí, se você pega hoje evidências científicas, o pessoal faz a análise de quantidade de ocitocina, por exemplo. Que é o que o pessoal fala que é o hormônio do amor, né? O hormônio que dá pra gente sensação de agradabilidade, né? De prazer e tal, de satisfação. Pegavam pessoas e mediam a ocitocina delas e falavam assim, de alguém que às vezes estava fazendo um ato, né? Num experimento social, de fazer um ato mesmo, de fazer deixar pago. O experimento, na verdade, é o seguinte, a pessoa vem, tá lá num lugar que tá vendendo sorvete, ela vai ter que deixar paga pro próximo, o que vem depois dela. E aí o que vem depois dela, a pessoa, na hora que ela vai pagar, ela fala assim, não, o que tá antes de você já pagou pra você. Pra ver se tem uma sequência. O que fez, o que pagou, tem a descarga de ocitocina. O que recebeu tem a descarga de ocitocina. E a outra que tava vendo ele fazer também tem a descarga de ocitocina. Muito bacana. E todo mundo se sente bem. E todo bacana. mundo se sente bem. E todo Os mundo três. se sente bem. Os três. Nossa, legal. Quem vê, Bacana.
Alguém ajudando Quem alguém. faz, quem recebe. Quem faz e quem recebe. Show de Mesma bola. coisa. Porque é tudo isso, é o movimento de erguer a própria condição humana, cara. E assim, por que que é bacana? É porque é você reforçar o que tá na sua consciência. Mais uma vez. O amor tá na sua E consciência, o não cara tem que jeito. presencia, a hora que ele vê assim, porque ele tá naquele estresse do dia a dia, do trabalho, a hora que ele vê uma situação de amor puro acontecer ali, Uhum. ninguém faz isso. Sim. É. Quem faz isso? Na hora Exatamente. daquela... Dá. É, Quem tá. faz isso? Surpresa, né? É, ó, como é que é isso? Exatamente. Você vai fazer o quê? Você vai dar uma informação na rua. Você sabe onde que é a rua tal, aí você vai com uma carinha, você vira, vai, desce a ponte, sobe a ponte, vira aqui, vira ali. Ô, cara, muito obrigado. Aham. E o cara vai embora, já te dá uma Isso, pronto. descarga ali de Cumpri meu objetivo do dia. todo, né? Você já curou um É pedacinho isso. da alma. Exatamente. Se ajudar, né? É a nossa missão aqui. A gente tá aqui é pra Nos ajudar. ajudar um ao outro. E quando a gente faz, a gente se sente bem. E o Jesus? O médico Esse das aí almas. esse aí é o cara, né? Esse é o cara, né? Esse é o cara Acha que o porque... evangelho ajuda? Ah, demais. Demais, porque assim, eu gosto de pegar o evangelho como se fosse pequenas cartilhas para cada situação da vida. Então, por exemplo, quando eu tenho que lidar com a injustiça, sei lá, né? Você tem que lidar com a injustiça. Aí eu gosto de ir lá e pegar uma parábola específica que fala de injustiça. Entende? Porque tem um ensinamento ali específico. E vem do mestre. Quando você tá querendo, sei lá, você tá com um problema de julgar o outro. Aí eu gosto de ir lá e, por exemplo, pegar o exemplo onde eles levaram a mulher adúltera para ele apedrejar, né? Para perguntar para ele o que é que faz, né? Ó, Moisés, a lei de Moisés manda apedrejar. E você? O que estiver sem pecado, que atira a primeira pedra. E aí eu gosto de pegar cada parte, dependendo da condição interna que eu estou passando, sabe? Então, assim, para mim, o evangelho é uma cartilha de saúde mental, emocional, psicológica e espiritual. Não tem como sair do evangelho. Tiago, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. E eu queria deixar aqui uma frase que, ouvindo uma das suas palestras, eu lembro, mas eu gostaria que você falasse um pouco dessa frase. Eu vou falar o início, você fala o final e complementa. Ei, será que eu vou lembrar? Vai. Eita. É? Teste ao vivo, hein? Ao vivo! Trate do corpo como se fosse... Trate do corpo, isso é Platão. Isso é Platão. Ah, então vamos. Isso não sou nem eu, isso é Platão. Platão fala assim: trate do corpo na exata medida em que ele não atrapalhe a manifestação intelectual da alma. Porque a nossa alma, ela se manifesta aqui encarnado através do corpo físico. Eu preciso do corpo físico. Então, para que eu dê condições para a alma se manifestar, eu tenho que cuidar do corpo físico. Não tem jeito de ser o contrário. Eu não cuidar do corpo físico achando que estou cuidando da minha alma, eu estou com uma interpretação totalmente equivocada das coisas. Porque cuidar da alma é cuidar do corpo físico. Cuidar do corpo físico é cuidar da alma. Foi legal porque eu trouxe aqui uma frasezinha também que eu achei interessante, que é do nosso colega também, que é o Haroldo Dutra. E ele fala exatamente o que Platão falou, exatamente o que você acabou de falar, Thiago, só que ele fala de uma outra maneira. Ele fala assim, ó, o corpo físico é uma janela. Ele apenas mostra o que existe por dentro. Ele apenas reflete o que existe por dentro de nós. Bacana. Concordo plenamente. Né? Haroldo, né? Concordo Eu não sei o plenamente. que ele arruma, viu? Bagunça na nossa cabeça. Bagunça a vida da gente. Eu concordo plenamente. Eu concordo Que, plenamente. que vem dentro do que nós falamos no programa inteiro. Né? Sim, Cuidarmos da nossa saúde mental, sim. a saúde da nossa alma, né? Da nossa psique, Sim. para que isso não venha depois se transformar algo em nosso corpo físico, né? Não transformar aí numa situação... E se já transformou, se já apareceu, é fazer a reflexão. Qual é o recado que está querendo Qual é me o passar? Exatamente. Né? Não deixar de fazer essa Não reflexão. por quê, mas né? o quê. Isso. Essa aí foi a E nunca ficar parado no processo doloroso, no processo de punição mesmo, né? Autopunição, Isso, de queixa, né? De queixa, de reclamação, de vitimismo. Vitimismo. Né?
olha, aconteceu, já apareceu, tá aqui no corpo, qual que é o recado? É esse, eu acho que é esse, então vida que segue. Reparar e fazer melhor da próxima vez, né? Show de Tiago, bola, poderíamos ficar aqui o resto da Nossa, tarde eu tô conversando com até você. Eu também Mas, gostei demais. Né? Vamos assim, realmente agradecer a sua boa vontade de estar batendo um papo aqui conosco. O convite fica feito para outros momentos conosco aqui. É uma satisfação ter com você conosco aqui. Acabou, Fabiano. Acabou nada. Isso é só, Tá começando. Tá começando. Isso aqui foi só um aperitivo, vai ter mais, gente. Ó, né? Eu queria agradecer também ao Thiago, viu, Thiago? Um prazer enorme. A sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje. A gente sabe do seu dia a dia, dos seus compromissos. Então, que Deus te abençoe. Você continue sendo essa pessoa maravilhosa, levando para todo mundo o seu conhecimento. Esperamos você aqui outra vez. Que isso. Já. Eu se chamar, eu venho mesmo. Eu tenho esse problema. Ai, que bom, então. Se chamar, então já se tá chamar chamado. eu apareço. Já tá chamado. Então vamos só marcar. Gente, eu que agradeço o convite e desejo aí uma boa sorte para vocês, né, nessa missão bacana que vocês estão embrenhados aí. Nós, tá? né? Nós estamos, exatamente. E é isso, muito obrigado. Eu que agradeço. E até a semana que vem com mais um Despertar. Um grande abraço para todos vocês e estaremos de volta semana que vem. Um grande abraço. Até o próximo programa, pessoal. Um abraço.